Olá, olá, minha gente, tudo bem com vocês? Amara Moira falando, professora de literatura. Hoje estou aqui para dar uma aula especialíssima, uma aula que me enche os olhos, porque é justamente uma aula que dialoga com os novos tempos, com os novos momentos, com os debates que a gente tem conseguido fazer vir para os holofotes, né, nesses últimos tempos. Né? Justamente a gente vai discutir raça e gênero na literatura. Aí eu selecionei uma sequência importante de obras para a gente poder pensar esses dois debates, privilegiando o debate, inclusive, né, da racialidade. Né? Então, mesmo quando vou tentar, dentro dos limites do possível, trazer sempre o debate sobre questões de gênero e questões de raça, né, atravessados. Né? E a gente vai então poder fazer essa aula bonita sobre com produções que são bastante invisibilizadas, bastante escanteadas. Né? A gente vai poder então conversar um pouquinho sobre elas, certo? Né, Vivi, você pode jogar para a gente os slides aqui? Agradeço. Né, então, a gente vai começar, esse é o slide inicial. Né, quero já deixar deixar avisado, né, que quem tem interesse em estudar essa matéria, essas aqui são 3 obras interessantes para vocês mergulharem nessas produções. As 2 primeiras focando na questão da poesia, né, a primeira, A Razão da Chama, né, organização e seleção do Oswaldo de Camargo, um dos grandes nomes da luta negra no país. Né? Então, um grande pesquisador, um grande militante, uma figura histórica, né, poeta também, e ele fez essa esse levantamento importantíssimo, A Razão da Chama, nos anos 80, né, e vale muito a pena que vocês vão atrás. Também tem essa antologia da Zillah Berndt, né, que é chama Antologia de Poesia Afro-Brasileira, 150 anos de consciência negra no Brasil, né, muito interessante também, traz uma contribuição de mais mulheres, né, foca também na questão das mulheres negras, contribuindo de forma decisiva também para essa produção afro-brasileira, isso é muito interessante, e também recomendaria a antologia de contos, Questão de Pele, né, organizada pelo escritor Luiz Rufato. Ele tem várias antologias muito boas, essa é uma delas, né? E justamente aqui ele vai trazer, né, obras muito intrigantes, muito importantes para a gente fazer esses debates sobre gênero, sobre questões raciais, especificamente raciais, mas com a presença grande também de escritoras mulheres aqui que vão tensionando esse debate também por a questão de gênero, certo? O Luiz Rufato, inclusive, ele fez outras antologias sobre contos LGBT e mais, de mulheres, né? Então, ou seja, é uma figura que tem se especializado em produzir boas antologias, né, a respeito dessas questões que têm ganhado muita visibilidade nos últimos anos. Né? Bom, vamos começar justamente com uma dessas figuras pioneiras que foi completamente invisibilizada, que hoje é tratada como uma das fundadoras da poesia, da literatura afro-brasileira, né? É a Maria Firmina dos Reis. Ela publica o romance Úrsula, um romance já que tem muitas revela, né, um olhar empático para com a condição do escravizado, né, um romance que vai nublar, que vai começar a colocar em pauta ali de forma mais firme, né, a questão do abolicionismo, um romance de 1859, que apesar de ter sido publicado lá atrás, né, mais de 150 anos atrás, né, somente no final do século XX ele foi resgatado, né, dessa invisibilidade, começa a circular novamente, agora ele ganha projeção e ganha importância devida, né, começa a ganhar importância devida. A Úrsula, a Maria Firmina dos Reis, foi inclusive homenageada na última Flip, né, a maior festa literária do país, maior festival literário do país. Né? Então isso já é relevante, ajuda a gente a entender a importância que essa autora tem conquistado nos últimos tempos. Cai bastante no Enem, inclusive. Esse trechinho aqui caiu num dos últimos Enems, né?
justamente discutindo essa questão do abolicionismo na obra dela, né? Não exatamente no romance Úrsula, mas no conto A Escrava, que é um conto publicado já no finzinho do século XIX, que começa exatamente dessa maneira aqui, né? E eu gosto muito desse começo, esse começo é muito interessante, né? Então, em um salão onde se achavam reunidas muitas pessoas distintas e bem colocadas na sociedade, depois de versar a conversação sobre diversos assuntos mais ou menos interessantes, recaiu sobre o elemento servil, né, sobre a questão da escravidão. O assunto era, por sem dúvida, de alta importância. A conversação era geral, as opiniões, porém, divergiam. Começou a discussão. Então, o romance se passa num momento anterior à abolição da escravidão, embora o conto tenha sido publicado um pouquinho depois da abolição. Né? E aqui a gente vai ter justamente uma figura, um conto centrado numa figura que acolhe escravizados fugidos e ajuda que essas figuras se mantenham livres. Né? E aí, olha o que vai ser colocado. Né? Então, é a fala dessa senhora: admira-me, disse uma senhora de sentimentos sinceramente abolicionistas. De sentimentos sinceramente abolicionistas. Faz-me até pasmar como se possa sentir e expressar sentimentos escravocratas no presente século, no século XIX. Olha que loucura isso é muito interessante, né? Ela está dizendo que no século XIX, ter ainda gente que expresse sentimentos escravocratas é um negócio completamente fora da caixinha. Né, que isso é um negócio completamente equivocado, obsoleto, que não faz mais nenhum sentido, né, e ela está pasma, né, diante da existência de pessoas que ainda no século XIX acreditam nisso. Né. Então, no século XIX, a moral religiosa e a moral cívica aí se erguem e falam bem alto, esmagando a hidra que envenena a família no mais sagrado santuário seu e desmoraliza e avilta a nação inteira. Então ela coloca essa figura que ao longo do conto, né, vai se revelar uma protetora de pessoas escravizadas, né, coloca essa figura, né, dizendo, afirmando com todas as letras que o regime escravocrata, ele envenena a família e ele desmoraliza e avilta a nação inteira. Isso é algo importantíssimo. Né? Então, ou seja, a gente vai vendo, a gente está acostumada a conceder, né, um protagonismo na luta abolicionista para figuras mais brancas, ou pelo menos negros de pele clara, né? Negros que não se reconhecem como negros, né? Como, por exemplo, Castro Alves. Né? O Castro Alves é o colocado como poeta dos escravos, né? Só que muita gente antes dele fez coisas poderosas, coisas muito mais radicais, inclusive, né, como, por exemplo, Luiz Gama, que no mesmo ano de 1859, no mesmo ano em que a Maria Firmina dos Reis estava publicando o romance Úrsula, ele publicava as suas primeiras trovas burlescas, né, com o seu pseudônimo de Getulino. Então, Luiz Gama, poeta negro, abolicionista, a única figura que passou pela escravidão, né, ele nasce livre, ele vai ser escravizado pelo seu próprio pai, que o vende, né, por conta de uma dívida, então ele entra para a escravidão, consegue escapar, e aí, de forma autodidata, ele se forma advogado e ele colabora para a libertação de pelo menos 500 pessoas injustamente escravizadas. Injustamente porque contrariavam as próprias leis que toleravam a escravidão naquele momento. Né? Então, ele vai encontrar essas brechas para que pelo menos 500 pessoas escravizadas consigam a sua liberdade. Né? E aí, então, ou seja, uma figura que passou pela escravidão, que consegue sair, que de forma autodidata se forma advogado, um poeta, né? Um poeta poderoso, né? Um poeta preto. Né? E aí, colocar como poeta dos escravos o Castro Alves e não Luiz Gama, isso é muito significativo também, né? De para quem que a gente vai dar os louros, né? Para quem que a gente vai conceder as nossas... esse espaço de mais prestígio, né? Mesmo nessas lutas, a gente não vai ter dificuldade de reconhecer negros retintos, poderosos,
né, grandes intelectuais como os protagonistas dessa luta. Olha esses versos dele para vocês verem a radicalidade da poética do Luiz Gama. Ó musa de Guiné, cor de azeviche. Azeviche são umas pedras negras, né? Estátua de granito denegrido. Denegrido é uma palavra que atualmente ficou meio proibida, né? Mas aqui ele está utilizando no sentido próprio mesmo, de tornado negro, né? Então, granito tornado negro, né? Uma estátua de Guiné, uma musa de Guiné, numa estátua, representada numa estátua de granito negro, enegrecido, ante quem o leão se põe rendido, despido do furor de atroz braveza. Empresta-me o cabaço do urucungo, né? Aí tem até o glossário que vai acompanhar essa edição das obras do Luiz Gama, né, que é interessante também, né? Ele vai trazer vocabulário de origem africana para dentro dos seus poemas, sem pedir desculpas, sem se envergonhar por isso, né? Ele vai colocar essa musa negra, né? Ele vai colocar essa musa, né, de granito denegrido, né, ante quem o leão se põe rendido. Então, empresta-me o cabaço do urucungo, ensina-me a brandir tua marimba, inspira-me a ciência da candimba. Então, uma ciência misteriosa que só pode ser perscrutada pelos sacerdotes. As vias me conduz da alta grandeza. Quero que o mundo, me encarando, veja um retumbante Orfeu de carapinha. Né? Orfeu é essa figura da mitologia grega, né? E aqui ele está se colocando um grande cantor, né? E ele se coloca também nesse lugar desse grande cantor, mas é um Orfeu de carapinha, de cabelo crespo, né? E com orgulho, né? Que a lira desprezando por mesquinha ao som decanta de marimba augusta, né? Então que não vai também tocar sua música na lira dos gregos antigos, mas sim na marimba africana, né? Então, e qual outro Arion entre os delfins, os ávidos piratas, embaindo as ferrenhas palhetas, vai brandindo com estilo que preza com o Z, né? Na época a grafia era outra, né? A grafia ao longo dos tempos é aleatória, caótica, quando a gente pensa na grafia do português, né? Mas hoje a gente grafa com Z, de prezar, né? De ter estima, né? A Líbia adusta, a Líbia negra, né? Queimada, né? Do sol, a Líbia adusta, ela preza esse estilo que eu vou utilizar aqui, né? Então, o padrão da minha escrita não vai ser medido pela tradição branca ocidental, né? Por isso que esse poeta é tão relevante, mas ao mesmo tempo tão esquecido, tão deixado à margem, né? Quando a gente está falando dessa história, também não tem como ignorar Cruz de Souza, e tem muita gente ainda hoje que acha que ele não escreveu poesia abolicionista, né? Que ele escrevia uma poesia para o gosto branco, queria se enturmar, queria ser, ele desprezava, né? Não reconhece, não sabe, inclusive, que ele tem uma intensa mobilização na sua vida pessoal enquanto abolicionista, né? Só que esse é um autor que morre muito cedo também, né? E boa parte da sua produção vai ser publicada, vai ser organizada póstumamente, né? E o que vai ser escolhido para ir sendo publicado é justamente o que foge desse perfil mais abolicionista, mais de denúncia do racismo brasileiro, né? Então, isso, um pouco da noção que a gente tem do Cruz de Souza como um poeta que não deixou de lado esse tema, é porque a gente desconhece a obra dele porque ela foi sendo publicada de forma parcial e enviesada, né? Olha, por exemplo, esse poema Escravocratas. Ó trânsfugas do bem, que sob o manto régio, manhosos, agachados, bem como um crocodilo, viveis sensuamente à luz de um privilégio, na pose bestial de um cágado tranquilo. Eu rio-me de vós e cravo-vos as setas, ardentes do olhar, formando uma vergasta, um chicote, assim, né? Dos raios mil do sol, das iras dos poetas, e vibro-vos a espinha enquanto grande basta. Então ele está dando chicotadas ali nesse escravocrata, né? E vai fazer isso enquanto grande basta, o basta gigantesco, imenso, extraordinário, da branca consciência, o rútilo sacrário, no tímpano do ouvido, audaz me não soar. O basta gigantesco é justamente a abolição, né? Então, enquanto isso não acontecer, eu vou
arrebentar você, né? Eu quero em rude verso altivo, adamastórico, vermelho colossal, de estrépito gongórico, castrar-vos como um touro, ouvindo-vos urrar, né? E aí, então, quem acha que o Cruz de Souza não tem poemas abolicionistas, provavelmente não conhece a obra desse poeta, né? Porque diante de uma obra como essa, você achar que ele não se posicionava realmente é, algo para a gente estudar, né? Então, e aí, isso é uma das produções do Cruz de Souza. É interessante mencionar também o quanto, dentro ele é um escritor do simbolismo, o grande nome do simbolismo brasileiro. Então, vai existir um momento ainda no século XIX em que a poesia vai ser protagonizada, a poesia brasileira vai ser protagonizada por um negro retinto, e é justamente o Cruz de Souza esse autor. Então, muito interessante a gente ter isso em mente também, certo? E aí a gente vai entrando já no século XX, né, com esse poeta que é incrível, né, pouco conhecido também, sua obra já está no domínio público e mesmo assim, né, não existem reedições das suas obras, dificílimo de encontrar poemas dele, isso é triste, né, porque esse vai ser o primeiro poeta que de forma mais consciente vai afirmar, né, o orgulho da negritude, a força, né, então ele vai escancarar de forma bastante consciente na sua produção poética esse orgulho negro, né? Lino Guedes, né? E aí o que ele vai dizer? Né, dá uma olhada aqui, olha só esse poema, Novo Rumo. Negro preto da cor da noite, nunca te esqueças do açoite que cruciou tua raça. Em nome dela somente faze com que nossa gente um dia gente se faça. Né? Então, então, em nome dessa raça, faça com que nossa gente um dia gente se faça. Negro preto, se tu um homem direito, como um cordel posto a prumo, é só do teu proceder que por certo há de nascer a estrela de um novo rumo. Né? Então, um poeta que vai discutir essa questão, né, da negritude de uma forma muito consciente, e eu gosto muito desse outro poema, Duro com Duro, assim, né, porque ele já vai estar falando da palmitagem, aqui ele coloca um eu lírico feminino, uma mulher negra reclamando que homens negros costumam privilegiar mulheres brancas, mesmo que sejam maltratados por elas, né, em vez de tratados como reis, né, ou como figuras admiráveis por companheiras negras, né? Então, muito interessante esse debate que ele já vai fazer, ó, em 27, né? 100 anos antes, 100 anos atrás, praticamente. Coisa que nunca se viu um preto de outro gostar. Por isso eu não me admiro de você me abandonar por aquela deslambida que vive o rosto a pintar. Pinta sim, reboca mesmo, mas vocês por uma branca dão tudo, tudo, até a vida, seja boa ou seja tranca. Só pelo gosto de ouvir é casado com uma branca. Não faz mal, da minha vida sorverei todo o seu travo. Travo é o gosto amargo na boca, né? Lamentando esse teu fraco, meu único amor, meu bravo, que deixa de ser senhor para viver como escravo. Né? Então, é interessante assim, que aqui vai ser colocada uma rixa entre mulheres, né? E essa mulher está nitidamente dizendo que a questão racial importa mais do que a questão de gênero. Né? Então, que qualquer empatia com relação a outra mulher, porque ela é branca, na sociedade racista que se vive, né, talvez a questão racial impere mais. Né? E aí vai também apontar para essa tentativa, né? O que é a palmitagem, né, aqui na opinião, né, dessa eu lírica, né? É justamente uma forma de afirmação social, né, uma forma de você dizer que você está ascendendo socialmente, e dentro das políticas eugenistas adotadas pelo Brasil desde o final do 19, começo do 20, por isso que não dá para simplesmente equacionar abolicionismo com luta antirracista, né, porque o abolicionismo, muitas vezes, ele veio junto com um projeto de embranquecimento da população. Né? Então, junto com a abolição, né, vieram os imigrantes pobres europeus, né, para embranquecer o Brasil e para ocupar os postos de trabalho livres, né?
deixando a população negra ex-escravizada, agora liberta, né, deixando essa população à margem completa da sociedade. Então, sem reparação, sem capacitação, sem nenhum projeto de inclusão, né, saem das senzalas direto para as favelas. Né? Então, tudo isso com a criminalização da cultura preta ainda, então capoeira, religiões de matriz africana, né, muitas dessas manifestações culturais, religiosas, vão ser perseguidas, né, vão ser criminalizadas pelo Estado brasileiro. Então, aqui ela está falando sobre isso, né? Então, o desejo de embranquecer, né, suas próximas gerações, que tem a ver com esse projeto eugenista que acaba colonizando também pessoas pretas, né? Então, muita gente, ainda hoje no Brasil, a gente vê isso, né? Esse orgulho de ser negro, né, não é algo que se conquista facilmente, sobretudo numa sociedade como a nossa, né? Então, aqui ela está falando sobre isso, né? Ela está denunciando, né, esse desejo de uma espécie de afirmação social, mas ao mesmo tempo, nas entrelinhas está também essa expectativa de embranquecimento, né, das próximas gerações para que sofram menos racismo. Então, dentro dessa conjuntura brutal, uma forma de você assegurar que seus próximos descendentes vão sofrer menos racismo é que a cor de pele deles seja mais clara. Né? Isso tudo, então, tem que estar no debate também. Não? E é interessante que já estava aqui com muita consciência. Né? O próprio Luiz Gama já mencionava, já falava um pouco sobre isso também nos seus poemas do século XIX. Né? Ele vai falar sobre negros que não se reconhecem como negros, negros que querem posar de brancos. Né? Ele vai criticar, né, essa dificuldade dessas figuras, né, de se reconhecerem negras. Então, esse é um debate muito importante para a gente recuperar na literatura brasileira. Né? Um outro poeta desses fundadores, né, vai ser justamente Solano Trindade, anos 30, anos 40, 50, vai ser um momento de ebulição da sua principal poesia, né, dos seus principais poemas. É um poeta preto também muito sofisticado, né? Tem reconquistado, tem começado a receber mais reconhecimento atualmente. Né? Olha esse poema chamado Conversa. Eita, negro, quem foi que disse que a gente não é gente? Quem foi esse demente, se tem olhos, não vê? Que foi que fizeste, mano, para tanto falar assim? Plantei os canaviais do Nordeste. E tu, mano, o que fizeste? Eu plantei algodão nos campos do Sul pros homens de sangue azul que pagavam o meu trabalho com surra de cipó-pau. Basta, mano, pra eu não chorar. Ituana, conta-me tua vida na senzala no terreiro. Eu cantei embolada pra sinhar dormir, fiz tranças nela pra sinhar sair, tomando cachaça, servi de amor, dancei no terreiro pra sinhozinho, apanhei surras grandes sem mal eu fazer. Eita, quanta coisa tu tens pra contar, não conta mais nada pra eu não chorar. E tu, Manuel, que andaste a fazer? Eu sempre fui malandro, ó tia Maria, gostava de terreiro como ninguém, subi para o morro, fiz sambas bonitos, conquistei as mulatas bonitas de lá. Eita, negro, quem foi que disse que gente não é gente? Que a gente não é gente? Quem foi esse demente se tem olhos não vê? Né? Percebe que recupera um pouco desse debate que estava colocado ali no Lino Guedes, né? Em nome da tua raça somente, faze com que nossa gente um dia gente se faça. Então, esse debate da conquista da cidadania, da conquista da humanidade, do reconhecimento social, tudo isso como grandes questões, né, da poética negra. Né? Então, é super importante a gente ter essa noção assim, de como isso vai estar sendo colocado. Percebe também a questão da coloquialidade, né, que vai sendo colocada aos pouquinhos. Né? A gente vai ter um pouco do Lima Barreto, que eu não trouxe aqui nessa aula, porque no pré-modernismo, que é uma aula que não faz tanto tempo assim que a gente teve, né? Lá eu falei trouxe, né, um trechinho, inclusive, do
Clara dos Anjos falando a respeito disso, então importante a gente retomar, mas não queria repetir também muitos poemas, muitos textos, para a gente poder ir para outros autores que não conseguiram entrar de forma mais profunda na nossa no decurso das nossas aulas. Então, olha aqui um outro poema do Solano Trindade, F da P. Amor, um dia farei um poema, como tu queres, dicionário ao lado, um livro de vocabulário, um tratado de métrica, um tratado de rimas, terei todo o cuidado com os meus versos. Não falarei de negros, de revolução, de nada, que fale do povo, serei totalmente apolítico no versejar. Falarei contritamente de Deus, do presidente da república, como poderes absolutos do homem. Nesse dia, amor, serei um grande F da P. Então, um poema também bem humorado, né, para falar justamente sobre como o fechar os olhos, o fazer vista grossa, o fingir que não está vendo, né, então, distrair a nossa atenção com outros temas, né, também, na opinião desse autor, acaba sendo uma forma, né, de você se isentar nesse grande debate, nessa grande luta pela emancipação negra, né, pelo fim do racismo no Brasil. Né? E é engraçado que ele acaba retomando, né, um pouco de uma brincadeira ali dos modernistas, né, os modernistas que repudiavam, né, poemas que fossem feitos seguindo esses paradigmas, né, dos tratados de métrica, de rimas, né, os livros de vocabulário raro. Né? Não, ele vai falar tudo isso aqui, se ele fizer tudo isso daqui, ele vai estar sendo um grande F da P. Então, Solano Trindade tinha esse elemento, né, da brincadeira, do humor, atrelado ao debate racial, né, dentro dos seus poemas, certo? Outro nome que não tem como a gente passar batido é justamente da Carolina de Jesus, né? Que foi uma escritora, uma poeta, uma cantora, ela tem uns sambas também muito interessantes, né? E que, apesar de todas as suas produções, nunca deixou de ser vista pelo grosso da população brasileira como um simples uma favelada que vomitou sua história no papel, né? A gente não consegue reconhecer esse mérito, essa singularidade da forma como ela trabalhava a escrita, né? Não trouxe aqui o Quarto de Despejo, que é o livro mais conhecido dela, que já caiu até no vestibular, nesse momento em que a gente está vendo também os vestibulares reformulando a sua linha, né, de atuação, pensando que agora é importante também trazer obras que fujam desse escopo mais canônico, né, desses autores mais consagrados, que é importante a gente saber ler, aprender a ler obras que fujam desses paradigmas, né? E a Carolina Maria de Jesus é justamente uma dessas figuras. Então, é interessantíssimo que a gente, então, ela tem essa obra variada, né, uma obra em boa parte autobiográfica, né, mas que também sabe fugir disso, uma obra que surpreende, que causa angústias, incômodos, uma obra que foi traduzida para muitos lugares do mundo, em vários lugares tem, inclusive, prefácios, né, textos publicados a respeito dela, né, de grandes intelectuais estrangeiros, mas aqui no Brasil a gente ainda hoje tem uma dificuldade de reconhecê-la como uma autora singular e uma autora também incontornável da produção da literatura, do melhor da literatura brasileira do século XX. O Quarto de Despejo vai sair ali em 1960, né, vai catapultá-la ao sucesso, né, muito em função desse exotismo, né, que vai ser trabalhado, explorado pela mídia, né, nossa, uma catadora de papel, uma favelada escrevendo, né, e as pessoas vão comprar, esgotar, vai vender uma quantidade gigantesca de obras, assim, num período muito curto de tempo, várias e várias edições, né, há relatos dizendo que ela foi também engambelada por editores, né, por traduções, que não recebeu o que era devido,
mas de qualquer forma ela consegue sair da pobreza, ela consegue ter a sua própria casa, então ela sai da condição de favela, ela escreve inclusive sobre essa mudança, né, da favela para a casa de alvenaria, né? Ela faz tem uma obra também sobre a vida da infância, adolescência, começo da vida adulta, né? Ou seja, antes, né, de vir para São Paulo e parar ali na favela do Canindé, que já não existe mais, né? E aí, mas ela também é poeta, né? Então alguns poemas dela foram publicados já até em antologias, né? E essa antologia 50 poemas de revolta é muito interessante, vale muito a pena vocês irem atrás, né? E aí a gente vai ter esse poema aqui dela: não digam que fui rebotalho, que vivi à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preferida. Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora, né? E aí a gente entra também num ponto tenso, assim, né? O quanto a literatura de autoria negra, a literatura de temática negra, sobretudo essa mais militante, mais engajada, ela vai ser jogada para escanteio, né? A pessoa vai ter que ter recursos próprios para bancar as suas produções, né? Porque justamente não existe interesse comercial das editoras, do público, né? Ainda existia um predomínio muito grande de produções brancas, masculinas, né? Então, sobretudo quando você está falando de uma mulher negra, né, é muito mais complicado você publicar suas obras, você ver suas obras sendo publicadas, né? E aí, esse é o caso de uma escritora inacreditável, que é a Conceição Evaristo, né? Esse livro, Olhos d'Água, é soco atrás de soco no estômago, assim, você fica zonzo, você fica zureta, né? Muita pancadaria acontecendo, mas também momentos de muita beleza, de muito lirismo, né? Tem uma das frases mais famosas desse livro, inclusive, eles combinaram de nos matar, mas a gente combinamos de não morrer. A gente combinamos de não morrer. E essa frase é muito, muito emblemática, assim, né? Porque vai justamente se pautar, né, vai se construir a partir de um desvio da norma culta, mas é um desvio muito eloquente, assim, né, dentro dessa conquista do direito de escrever da forma como se fala, da forma como o português nos é ensinado, nos espaços em que a gente é formado, né? Então, a gente combinamos, mesclar a gente e o nós, né, e a conjugação do verbo no nós, isso é muito emblemático, né, de populações pobres, né, populações não escolarizadas, né, mas isso é português também, isso é português fluente, isso não é português errado, né, isso é o português que se fala em alguns estratos sociais, né, e aí ter uma literatura que saiba extrair, né, potência, beleza dessas produções, saiba contrariar, inclusive, né, esse discurso fácil, né, do preconceito linguístico, esse discurso do não sabem escrever e, portanto, isso não é literatura, né, isso é muito importante, né? Então, Olhos d'Água é um desses livros, mas a Conceição Evaristo tem outros tantos livros incríveis, né? Poncia Vicêncio, né? São livros que, inclusive, tensionam bastante a questão de gênero, às vezes de sexualidade e a questão da raça, né? Tem algo, inclusive, que eu aprendo sempre com a Conceição e que ela faz de forma belíssima, né? Escritor branco, a literatura branca, que não é literatura com L maiúsculo, é literatura branca, literatura feita por determinadas classes e grupos sociais brasileiros, escrita para gente branca, inclusive, né? Não se importa com a opinião de quem não é branca, né? Um dos cacoetes, né, nojentos dessa literatura branca é essa necessidade absurda de ficarem pontuando que o personagem é negro, né? Então, quando está falando o moço, a moça, a gente já sabe que é branco, né? Porque quando vai falar do negro, né, vai falar do homem negro, da mulher negra, vai falar o negro, a negra, né? Vai reduzir o personagem à sua cor de pele, né? Sendo que quando vai falar dos personagens brancos, vai justamente falar se ele é um moço, se ele é um velho, se ele é
um jovem, né, se ele é um adulto, se ele é um homem, se ele é uma mulher, né, mas a cor da pele vai ser apagada, né? Mas vai ser lembrada quando for uma pessoa negra sendo referida, né? Então, ou seja, a gente vai se acostumando, né? E às vezes passa batido, e não é para passar batido, né? Uma das nossas tarefas enquanto leitores e leitoras é não deixar que isso passe batido. É justamente criar consciência de que esse tratamento é desigual. Teve um debate recente, inclusive, aqui no Brasil, né, acho que nas redes sociais, né, em algum desses programas de reality show, né, porque alguém estava falando que aquele rapaz é um negro lindo, aí acharam essa frase racista, né, mas aí a forma como explicavam por que essa frase é racista, né, eu não concordo muito, assim, né? Colocaram geralmente que não é, essa frase é racista porque dizer que um negro é lindo, que aquele negro é lindo, dá a entender que isso é uma exceção, que poucos negros são lindos, né? Mas o meu problema eu acho que o problema vai para outro lugar, sabe? É que justamente está tá jogando muita luz sobre esse componente da negritude da pessoa, né? Esse é um negro lindo. Se você fosse falar para um branco, né, esse rapaz é lindo, né? Não vai falar esse branco é lindo, esse rapaz é lindo, né? Então, essa necessidade da gente pontuar que aquela pessoa de quem estamos falando, ela é negra, né? E que não existe quando a gente está falando de uma pessoa branca. Então, por isso essa frase revela, né, revela uma marca do racismo brasileiro, né? Dessa necessidade de pontuar quando uma pessoa, um personagem é negro ou não, né? E quando ela é branco, a gente passa batido, né? Então parte do pressuposto que não precisa dizer, né? E aí, né, o que a Conceição faz diferente, que rompe com isso, que é muito bonito, é justamente que ela vai colocar de forma, às vezes, muito implícita, né? Você vai lendo páginas e páginas sem saber se os personagens são brancos ou negros, e de repente, por um detalhe, você descobre que o personagem é negro, né? Então, existe um outro trabalho muito sofisticado de como é que ela racializa suas personagens e como ela vai desafiar o leitor, a leitora, né? Quero ver se você consegue perceber nas entrelinhas que essa personagem é negro, é negra, né? Então, é uma obra muito interessante, né? E eu trouxe a Conceição logo depois da Carolina, né? Devia ter trazido até um pouco mais para frente, se eu pensasse uma questão cronológica, porque a Conceição começa a publicar suas obras agora no século XXI, né? Só que por que eu trouxe? Né? Porque a Carolina está dizendo justamente que ela sonhava em ser escritora, mas não tinha dinheiro para pagar uma editora. E foi o drama que a Conceição Evaristo viveu com o seu primeiro livro, Ponciá Vicêncio, né? Ela precisou pagar do bolso dela a primeira edição. A segunda edição já foi metade custeada pela editora, que começou a perceber que tinha alcance, né? Então, hoje, uma das escritoras mais consagradas brasileiras, um dos nomes mais poderosos da literatura brasileira, né? E 20 anos atrás a pessoa estava tendo que pagar para ver sua obra ser publicada, né? Essa obra primeiro vai ser reconhecida como grandiosa fora do Brasil, né? Nas traduções para o francês, e depois a gente vai começar a perceber aqui no Brasil o poder, né, o impacto dessa obra. Isso é muito significativo, né? A gente precisa muito levar isso em consideração, né, entender o peso disso, né? E eu gosto também da Conceição porque ela cruza muitos debates, né? Aqui nesse conto, por exemplo, ela está contando da Salinda, né, que vive uma relação abusiva com um homem, e esse homem a trata mal, e aí ela começa a construir uma relação paralela, a gente não sabe muito bem com quem, né? E aí a gente vai descobrir com quem no último parágrafo, um parágrafo que encerra esse conto, né? Que olha só, tentando se equilibrar sobre a dor e o susto, Salinda contemplou-se no espelho. Sabia que ali encontraria a sua igual, né? Bastava o gesto contemplativo de si mesma, né? Então, olhou no espelho para encontrar a sua igual,
né, para encontrar a si mesma, e no lugar de sua face viu a da outra. Do outro lado, como se verdade fosse, o nítido rosto da amiga surgiu para afirmar a força de um amor entre duas iguais. Mulheres, ambas se pareciam, altas, negras, com dezenas de dreads a lhes enfeitar a cabeça, ambas aves fêmeas, ousadas, mergulhadoras na própria natureza, e a cada vez que uma mergulhava na outra, o suave encontro de suas fendas mulheres engravidava as duas de prazer. E o que parecia pouco, muito se tornava. O que era finito, o que finito era, se eternizava, e um leve, fugaz beijo na face, sombra rasurada de uma asa amarela de borboleta, se tornava uma certeza, uma presença incrustada nos poros da pele e da memória. Então, ou seja, vocês estão percebendo? Ela se liberta de uma relação abusiva, tóxica, né, ao se descobrir apaixonada por outra mulher e ao mergulhar na relação com outra mulher. A gente vai ver bastante isso nessas tensões entre gênero e sexualidade na obra da Conceição Evaristo. No Ponciá Vicêncio, tem uma menininha, Ponciá, né, que ela tinha medo e ao mesmo tempo desejo de passar por baixo, né, do arco-íris, porque reza a lenda que se você passa embaixo do arco-íris, você muda de sexo, né? Então, se você é uma menina, você vira menino, se você é menino, você vira menina, né? E aí então a gente tem esse embate sobre essa criança que gostava de se imaginar menino, né? E a gente vai ter isso no Insubmissas Lágrimas de Mulheres também, que é outro livro de relatos, contos da Conceição. Então ela vai tensionando essas fronteiras de sexualidade, de gênero, né, de raça, e de uma forma brilhante, né? E agora a gente está começando a conseguir olhar para essa produção com mais respeito e com mais conhecimento, né? Então vale muito a pena vocês, se quiserem uma indicação de livro, entrem aqui no Olhos d'Água, né? Leiam esse livro até o final, depois a gente conversa, né? Quero ver quem não vai ter saído abalado, né, com a cabeça toda chacoalhada desse livro. Bom, e a gente começa algumas figuras que estão vivas ainda, estão produzindo, figuras muito ativas, muito militantes da produção literária negra, né, figuras que têm sido cobradas também bastante no Enem, né? Então o Kuti, por exemplo, é uma figura que vira e mexe cai no Enem. E aí tem esse poema aqui, Ferro, dele. Primeiro o ferro marca a violência nas costas. Depois o ferro alisa a vergonha nos cabelos. Na verdade, o que se precisa é jogar o ferro fora e quebrar todos os elos dessa corrente de desesperos, né? Então, acho esse poema muito bom, assim, porque ele vai justamente mostrando, né, da persistência do racismo, como é que ele continua se manifestando na sociedade brasileira, né? Então, a necessidade de alisar um cabelo, por exemplo, tem que ver com isso, né? Você submete seu próprio corpo a uma violência para não ser violentada pela sociedade racista, né? Uma sociedade que ainda não sabe lidar com a potência, com a beleza do cabelo negro, do Black Power, né, dos dreads, né, e aí vai cobrar de mulheres negras que elas alisem seus cabelos, né. Então isso é muito significativo. Então o ferro, né, esse ferro que alisa, esse ferro que marca a violência nas costas, né, o ferro dos elos, né, das algemas, das correntes, né, então a necessidade de se livrar disso tudo, assim. Então a literatura brasileira, a gente precisa passar justamente a literatura apontando sobre essa persistência do racismo no contexto cotidiano, assim, né? Então esse poema, gosto muito dele também por conta disso, né? E aí a gente vai ter também poemas experimentais, né? Ricardo Aleixo, um grande amigo de mineiro, né? E ele tem várias antologias poéticas, e eu sempre trago esse daqui que eu acho muito interessante, né? Uma produção mais experimental, brincando, né, de construir o poema de uma forma mais livre, né? Eles que são brancos e os que não são, né? Então isso aqui, ó, falou eles que são brancos, você já tem que lembrar de uma frase hiper-racista brasileira, né? Eles são brancos, eles se entendam, né? E aí sim a gente está vendo, né, que está dizendo isso, está querendo dizer justamente que se fossem negros não conseguiriam se entender por conta própria, mas como são brancos, são dotados
inteligência são capazes de resolver esses conflitos. A gente já viu como brancos resolvem conflitos, né? Bomba atômica, né? Então, complexo. Então, eles que são brancos e os que não são. Eles que são machos e os que não são. Ele começa a trazer outros elementos também, né, de figuras dominantes, né, para dentro dessa equação aí eles que são, né? Então, eles que são adultos e os que não são eles. Então, aí a gente vai ter que. Não tem pontuação, então a gente tem que ir inventando essa pontuação para conseguir fazer com que esse texto faça sentido, né? Um pouco da produção contemporânea é justamente brincar com essa recombinação das palavras para que a gente depende de nós, né? A gente precisa assim, a gente precisa participar da construção do poema, né? Então a gente vai ter lacunas, né? E essas lacunas vão ser completadas por nós. Nós vamos ter que nos responsabilizar por parte da criação do poema. Isso é algo interessante também dessas produções contemporâneas, né? Então, eles que são brancos e os que não são, eles que são machos e os que não são, eles que são adultos e os que não são, eles que são cristãos e os que não são, eles que são ricos e os que não são, eles que são sãos e os que não são, todos os que são, mas não acham que são. Né, a gente pode até pensar o que ele quer dizer aqui, né, todos os que são tudo isso, ou parte disso, né, mas acham que não são, ou eu não sou tão assim, não, eu sou diferente, nem todo homem, sabe quando fala essas frases, assim, nem todo branco, né? Então, todos os que são, mas não acham que são, como os outros, todos os que, já vi errado, inclusive, né? Todos os que são, mas não acham que são como os outros. E aí é a frase certinha, né? Nem todo branco, eu não sou assim, né? Nem todo homem, né? Nem todo rico, né? Então, vai inventar um monte de formas bem problemáticas de tentar limpar a barra, né, de alguma figura ou de si próprio, de si própria. Né? Então, todos os que são, mas não acham que são como os outros, que se entendam. Então, aí a frase volta lá para o início. Eles que são brancos, que se entendam. Eles que são machos, e que se entendam, né? Eles que são brancos e os que não são, que se entendam. Que se expliquem, que se cuidem, que se, né? Então, e aí a gente pode até imaginar como é que é essa conclusão, assim, né? Eles que são brancos, que se entendam, que se expliquem, que se cuidem, que se, né? Pode até pensar um palavrão aqui, talvez, né? Tipo assim, tô nem aí, vocês que se lasquem, né? Então é uma brincadeira também dessa produção mais contemporânea que vai trazendo esse caráter mais experimental, né? O Ricardo Aleixo é uma dessas figuras que tem uma produção mais experimental, né? Que vale a pena a gente conhecer, compreender também, né? E aí, o último poema que eu trouxe para a gente discutir aqui, né, da Miriam Alves, também uma das grandes poetas contemporâneas, uma figura excepcional, né, e aqui ela está falando sobre uma figura histórica, que é a mãe do Luiz Gama, né, a Luísa Maim, né, que participou, né, de uma das maiores rebeliões de escravizados no Brasil, a Revolta dos Malês. Inclusive é importante a gente rever essa nomenclatura, né? Eu trouxe aqui a questão do jeito que ela apareceu, mas é importante a gente aprender a rever, né? Qual que é a diferença de falar escravo para escravizado? Né? Você fala que a pessoa é escrava, né? Parece que é da essência dela isso, né? Isso é algo que a define, né? É o que ela é, né? Ela é um escravo, ela é uma escrava, né? Só que se você fala que ela é uma escravizada, a gente está jogando luz sobre o processo de violência que foi feito sobre ela, né? Então, quando esse movimento que parece muito simples, né? Ele ajuda a gente a desnaturalizar a ideia que não eram escravos, foram pessoas que foram escravizadas, são pessoas que foram escravizadas, né? Que estavam subjugadas, né? Que foram sujeitadas a essa condição indigna, né? E desumana. Né? Então, é importante a gente
poder fazer esses movimentos, né? E aqui a gente vai ter, então, a Miriam Alves fazendo uma homenagem a Luísa Maim, mãe, né, do Luiz Gama, né? O Luiz Gama, pouco contato teve com ela, escreve textos sobre ela, muito interessantes, né? E ela vai se tornando uma espécie de uma grande lenda, uma grande ancestral, né? Uma figura incontornável aí da luta negra no Brasil. E aí, olha só o poema. Mahim, Mahim amanhã, Mahim amanhã. Ouve-se nos cantos a conspiração, vozes baixas sussurram frases precisas, escorre nos becos a lâmina das adagas, multidão tropeça nas pedras, revolta a revoada de pássaros, sussurro, sussurro, é amanhã, Mahim falou, é amanhã, a cidade toda se prepara, malês, bantus, gegês, nagôs, vestes coloridas, resguardam esperanças, aguardam a luta. Arma-se a grande derrubada branca. A luta é tramada na língua dos orixás. É amanhã, malês, bantus, jejes, nagôs, é amanhã, Luísa Marim falou. E aí é algo muito interessante, né, esse poema, né, que está no Quilombo hoje, né, tá nos Cadernos Negros, que são uma produção histórica ali, acho que começo dos anos 70 ela começa, né, e está viva ainda hoje, né, os Cadernos Negros são justamente uma revista de publicação, né, de produções negras, né, muito importante, que foi criando espaços, né, interesse, desejo, curiosidade sobre essas produções. É uma iniciativa fabulosa, né, quem publica, né, o responsável pelo Cadernos Negros é um coletivo chamado Quilomboje, né, e aí então nesses Cadernos Negros, né, publicaram o poema da Miriam Alves. Então esse poema ele está falando sobre um momento histórico, né? Olha o enunciado, né? No poema abaixo, Mahim amanhã, a escritora brasileira Miriam Alves homenageia a escravizada Luísa Marim, que em 1835 participou de uma das maiores rebeliões de escravizados do Brasil, a Revolta dos Malês, na Bahia. Leia com atenção o poema e, em seguida, assinale as alternativas corretas. Então, 1. No poema de Miriam Alves é possível perceber a presença de variação linguística motivada por uma influência étnico-racial. Olha só, ali tem na segunda coluna, né, arma-se a grande derrubada branca, a luta é tramada na língua dos orixás, é amanhã, né? Eu espero que vocês tenham entendido o que é amanhã, né? Amanhã é a pronúncia de amanhã, né, dentro... Porque quando a gente está falando de pessoas escravizadas, a gente está pensando de pessoas que muitas vezes foram alfabetizadas em outro idioma, algum idioma africano, e aí foram trazidas de cá, e aqui está falando sobre os malês, bantus, jejes, nagôs, né, então foram alfabetizadas, né, cresceram falando esses idiomas de forma materna, então a língua materna é esse, e aí aqui foram obrigadas a aprender outro idioma. Isso deixa marcas, né, na pronúncia, na forma como falam, né? O fato de não ser uma população que demorou para poder frequentar as escolas, né, os espaços, as instituições de ensino, também fez com que essa população desenvolvesse marcas próprias de falar o português, né, e aqui está sendo colocado isso, né, como marca étnico-racial, sim, né? Então tem um jeito próprio, né, que a população negra escravizada falava o português, né? Isso aqui novamente, né, não está pedindo desculpas, não tá pedindo licença, está trazendo esse português, né, falado pela população pobre, pela população escravizada, pela população negra, né, para os holofotes, né, e com orgulho, assim, né? É assim que a gente fala. Eu não tenho que não tenho que ter vergonha disso, né? E aí, então, a questão 1,
né? É possível perceber a presença de variação linguística motivada por uma influência étnico-racial. Certamente. Então é amanhã, e o falou também. Só que olha só que loucura, né? Algumas influências africanas se disseminaram pelo Brasil inteiro, né? E hoje são marcas do português brasileiro, né? Que tem diferenças drásticas, inclusive com relação ao português de Portugal, e em função muito disso, né? Então, é importante a gente não perder de vista isso, a gente perceber que isso que a gente chama de português brasileiro tem influência, então, a pronúncia, a maneira como a cadência, né, algumas palavras, não só o vocabulário, mas a própria forma de pronunciar as palavras, muitas vezes tem a relação direta com a influência africana, né? 2. O poema valoriza a mulher afrodescendente como um sujeito importante para a história brasileira. Também, né, é comum que a gente passe por livros e livros de história sem ver uma mulher sendo citada como importante, né, para a construção do país, né, metade da população, mas nunca for importante, até que surgiu uma ou outra ali que conseguiu se destacar, conseguiu o privilégio de ser citada, né, nos livros de história, mas é uma raridade, né? E então essa recuperação da mulher como protagonista é algo importante, só que aqui não é só uma recuperação da mulher como protagonista, da mulher negra, uma mulher negra como a protagonista de uma das maiores revoltas, de uma das maiores rebeliões de escravizados no Brasil, a revolta dos malês, né? Então, é isso, né? A Luísa Maim tem ganhado uma importância capital na literatura brasileira. Ana Maria Gonçalves, uma outra escritora super importante brasileira contemporânea, né? Ela dedicou um livro inteiro para contar a história da Luísa Maim, que é Um Defeito de Cor, que é um livraço, assim, interessantíssimo, né? E recupera a história dessa figura que vai ganhando cada vez mais uma incontornabilidade na história brasileira. Então, sim, a gente vai ver justamente, né, o protagonismo da mulher preta, né, na construção da história desse país, né? E 3, as expressões é amanhã e Luísa Marim falou podem ser substituídas por é amanhã e Luísa Marim falou, sem que o efeito poético do poema seja prejudicado. Será? Se vocês assinalarem essa como certa, vocês não estavam ouvindo o que eu estava falando até aqui, né? Porque justamente um dos pontos fortes da expressividade do poema é justamente trazer essa forma peculiar com que a população negra falava português, a população negra dos estratos mais desfavorecidos, né? No caso aqui, pessoas escravizadas, né? Como é que essas pessoas falavam português? Como é que o português foi se adaptando na voz, na boca dessas figuras, né? E então, se a gente simplesmente substituir é amanhã por é amanhã, né, o efeito poético vai ser abalado profundamente, né, porque um dos grandes charmes, um dos grandes acontecimentos desse poema é justamente essa brincadeira com trazer essa experimentação com o português coloquial falado pela população preta pobre, né, preta escravizada, né? Então isso tudo é muito importante na construção desse poema. Então não dá para a gente passar batido nisso, né? Não dá para a gente ignorar o efeito estético que isso tem, né? A experimentação que a Miriam Alves está fazendo com relação a isso. Então não faz sentido. Então 1 e 2 estão corretas, a terceira, né, certamente está equivocada. Então é um pouco isso que eu preparei aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha deixado vocês com uma vontadinha de conhecer mais desses autores, dessas autoras, que a gente tenha conseguido perceber essas intersecções complexas que gênero, raça e também sexualidade têm assumido, né, na literatura brasileira nesses últimos anos, né? Espero que vocês tenham ficado com mais vontade de conhecer essa produção que tem sido cobrada cada vez mais no Enem, sim, né? E que, mesmo que não seja cobrado alguns desses poemas ou desses poetas, dessas escritoras, né, que vocês possam levar para a vida de vocês um pouco dessa produção que tem muita importância.
né, poder ter algum desses poemas, né, meio de cabeça, você poder citar aquele poema da Carolina de Jesus, né, meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora, né, decora alguns desses poemas, né, e traz isso. Às vezes você consegue encontrar um jeito de citar numa redação, por exemplo, e isso vai fazer um diferencial enorme, né, vai trazer algo diferente, né, você vai trazer algo inesperado, né, e não vai ser raro que surja a possibilidade de você citar uma frase como essa, ou outras tantas frases que eu trouxe aqui, ou outros tantos poemas que eu acabei não trazendo, mas de autores que aqui estão presentes, né? Então, prestem atenção nessa produção, levem a sério o que essas figuras têm dito e bora fazer acontecer. Arrasem na prova, mas ainda vai ter aulão de véspera, ainda vai ter muita coisa, então só fiquem calmos, né? Vocês já fizeram o melhor de vocês, já deram o melhor de vocês, agora é acalmar os corações e chegar inteiros e inteiras para fazer essa prova. É isso, minha gente, um beijo para vocês.